Olá, gostaria de convidá-los aí para mais uma reflexão. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus disse essas palavras enquanto comiam uma refeição da Páscoa. Era o primeiro dia da festa judaica, durante a qual só se comia um pão sem fermento. E Jesus sabia que essa seria a sua última Páscoa com seus discípulos antes da sua morte e ressurreição. E durante milênios, nessa festa era repetida pelo povo judeu, ano após ano, para relembrar a libertação da escravidão do Egito, e do anjo da morte que passou naquela noite pelo Egito, matando todos os primogênitos nas casas que não tinham o sinal do sangue do cordeiro nas suas portas. Mas agora Jesus se revela como a verdadeira refeição da Páscoa. Seu corpo, o pão sem fermento, seu sangue, o vinho, oferecidos a todos como uma real e completa libertação da escravidão, do pecado e da passagem da morte para a vida. Assim, Jesus ele traz luz para o verdadeiro e mais profundo sentido daquela refeição, daquela festa, instituindo o que ficou conhecido como a Ceia do Senhor, o santo memorial do seu sacrifício na cruz em favor de todos nós. A Bíblia usa, geralmente, o fermento como uma referência ao pecado. Assim, o pão sem fermento, usado na refeição da Páscoa, era uma sombra, uma representação perfeita do corpo de Cristo, que seria sacrificado em nosso favor. Como afirma 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, Jesus, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus nunca pecou, seu corpo não tinha o fermento do pecado. Assim ele se oferece a nós como a refeição da Páscoa, o verdadeiro pão sem fermento que nos é dado por Deus para a vida eterna. Em João capítulo 6, depois do milagre da multiplicação dos pães e peixes, feito por Jesus perto da festa da Páscoa, diz o texto que a multidão que havia desfrutado daquele milagre vai ao seu encontro novamente em busca de pão. E Jesus os adverte, dizendo, versículo 27, não trabalhem, capítulo 6 de João, versículo 27, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem que ele tem autoridade. Eles então perguntaram, versículo 28, o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus responde, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. E foi nesse contexto que Jesus então diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Veja, Jesus ele se oferece em sacrifício para ser crucificado e morto em nosso favor. Sua carne, portanto, é a verdadeira comida, o seu sangue, a verdadeira bebida para a remissão dos nossos pecados e vida eterna. E comemos a sua carne e bebemos o seu sangue pela fé, crendo nele, naquele que Deus enviou, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8, Paulo diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, por isso façamos festa. Então veja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Como afirma João Batista, né? Em João capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro sem defeito, sem pecado, sacrificado em nosso favor uma vez por todas, para a remissão dos nossos pecados, como diz o autor de Hebreus capítulo 9, 28 e 10, 12. Portanto, não precisamos mais ficar repetindo o sacrifício da Páscoa todo ano, né? Agora, para nós, a celebração da Páscoa é todo dia. Né? Toda vez que nós chegamos à mesa do Senhor, que partimos o pão, que bebemos o vinho em memória de Jesus, né? O Cristo, a nossa Páscoa, né? Sacrificado por nós, morto pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, façamos festa. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.